E chegou o fim da linha, ele tomou a decisão e avisou que não vai ficar e está indo embora do Flamengo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o técnico Felipe Luiz, que foi xingado pela torcida no Maracanã. Vou falar do torcedor rubro-negro que ficou revoltado após a derrota para o Lanús e do desabafo do Danilo. Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal, você não paga nada e fica por dentro de todas as notícias. Você quer estar atento, quer estar por dentro de todas as notícias que acontecem no Flamengo? Então, clica aqui no botão escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino, deixa aí o seu like, porque obviamente está todo mundo chateado com a derrota do Flamengo ontem sobre o Lanús. E assim, o problema não é só a derrota, é o que eu falo aqui no canal sempre. Existem 3 possíveis resultados no futebol: vitória, derrota e empate. Quando você vence é tudo maravilhoso, quando você empata, dependendo do empate, é mais ou menos, e quando você perde é sempre muito ruim. E aí, meus amigos, o que acontece? O que me pega na derrota é a postura que o Flamengo está tendo. Poxa, ontem o Flamengo, no primeiro tempo, teve 2 oportunidades, uma com o Carrascal e uma com o Gonzalo Plata. As 2 oportunidades desperdiçadas. A maneira que o Lanús fez o gol no Flamengo ontem, aquilo ali é brincadeira, é brincadeira. O Ayrton Lucas, com a chance que ele tinha, um corredor inteiro, ele recebe a bola e tem um corredor inteiro, não tinha ninguém marcando ele. Aí ele foi para a zona mista, o Ayrton Lucas, e falou assim, ó: de fora é muito fácil, né? Na hora é muito rápido. Eu achei que a marcação estava perto. Depois eu não sei o que aconteceu. Sabe por que você, Ayrton Lucas, achou que a marcação estava perto e depois você não sabe o que aconteceu? Porque você não estava concentrado no jogo. Isso aqui que você está falando, que você mesmo está falando, mostra que você não estava concentrado, porque se você tivesse concentrado, se você tivesse ligado no jogo, você ia ver que a marcação estava longe, que você tinha uma porcaria de um corredor inteiro pela frente para você avançar e não tocar a bola para trás com uma poça ali no meio do caminho para parar a bola, fazer o jogador do Lanús pegar e fazer o primeiro gol na gente. Esse é o problema. E não é só você, não. Não é só o Ayrton Lucas, não é só o time está desconcentrado. É o que eu tô falando já aqui há muito tempo. O pessoal, porque o Felipe Luiz é o culpado, porque o Felipe Luiz tem a parcela de culpa dele. O Felipe Luiz, ele tem a culpa dele. Inclusive, eu quero que você coloque aqui no comentário agora, na sua opinião, como é que você avalia o trabalho do técnico Felipe Luiz? Ontem Felipe Luiz chegou a 100 jogos no Flamengo. Como é que você avalia o trabalho do técnico Felipe Luiz? Coloca nos comentários. Porque, como eu estava falando, não é só o Ayrton Lucas. O time num todo desconcentrado. O time no todo é um deserto de ideias. Não consegue fazer uma jogada. É óbvio que o Lanús ia vir jogar com 2 ônibus atrás ontem. Aí o que acontece? Chuveiro, 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 chuveiro na área. Aí não tinha o Pedro lá. E quando o Pedro entrou também não conseguiu resolver absolutamente nada. Eu acho que o Felipe ontem, o erro do Felipe Luiz ontem foi Samuel Lino, Gonzalo Plata e Carrascal no ataque. Esse ataque, quando eu olhei, eu falei, cara, isso aqui tá ruim. Tá ruim. Por quê? Porque são jogadores que não têm por característica chutar no gol. Não tem por característica finalizar. É só aquela ciscação danada, aquela cera, vai no fundo, dribla e tenta sempre dar mais um toque na bola. E aí o adversário vai lá e pega a bola. Enfim. Aí, o que aconteceu? Tomamos o primeiro gol. Corremos atrás do prejuízo, conseguimos um pênalti, empatamos, segundo tempo, outro pênalti, viramos o jogo, levamos o jogo para a prorrogação e no final da prorrogação
por mais uma desatenção, outro gol de cabeça e nós perdemos o jogo. No caso, o Lanús empatou 2-2 e depois, naquele desespero, o Lanús ainda pega a bola e faz 3-2, vencendo o Flamengo também na prorrogação. O Flamengo perdeu a Supercopa para o Corinthians e agora perdeu a Recopa para o Lanús. E, obviamente, todo mundo pedindo a demissão do técnico Felipe Luiz, todo mundo cobrando o técnico Felipe Luiz. Eu até falei agora, durante a madrugada, estava conversando com alguns amigos, o Felipe Luiz tem que ser cobrado. O Felipe Luiz precisa ser cobrado. Mas mais do que o Felipe Luiz, tem que cobrar também o Boto. Vocês lembram quando o Marcos Braz era o dirigente do Flamengo? Todo mundo cobrava o Marcos Braz. Qualquer problema que tinha, o primeiro a ser cobrado era o Marcos Braz. Ninguém cobra o Boto. O Marcos Braz, ele era vice-presidente, ele não recebia salário. O Boto é contratado, ele recebe salário. O BAP, que é o presidente do Flamengo, deu ao Boto a responsabilidade pelo futebol do Flamengo. E o que o Boto está fazendo? O Boto teve o final de dezembro, o Boto teve janeiro inteiro e fevereiro, que vai acabar amanhã. O Boto teve todo esse tempo para contratar um centroavante e não contratou ninguém. Vendeu o Juninho e não contratou. Flamengo hoje tem o Pedro e tem o Alacian, os dois jogadores que estão mal. Tem dois jogadores que estão mal. Ah, mas ele queria o Caio Jorge. Cara, desde o primeiro contato com o Pedrinho BH, já deu para entender que o Pedrinho não ia liberar o Caio Jorge, só por 50 milhões de euros. Já deu, no primeiro contato, já tinha dado para entender isso. Ah, não, mas aí tinha o Marcos Leonardo, que depois o Marcos Leonardo isso, que depois o Marcos Leonardo aquilo. Ah, tinha o Darwin Nunes. É sempre uma desculpa, é sempre alguma coisa. O torcedor rubro-negro tá cansado de desculpa. Cadê o scout? Cadê o scout que ia trazer jogadores desconhecidos baratos pro Flamengo? Trouxeram o Juninho desconhecido por 45 milhões de reais. Aí não é desconhecido não, meu amigo. Aí não é desconhecido. O Fluminense contratou um jogador agora, Lúcio Acosta, agora não, né? Acho que no ano passado, Lúcio Acosta. Cara bom de bola. O Fluminense pagou 22 milhões de reais no cara. Por que o scout do Fluminense funciona e o scout do Flamengo não funciona? O Boto tem que ser cobrado também. A gente tem que cobrar o Felipe Luiz? Tem que cobrar o Felipe Luiz, mas tem que cobrar o Boto. Tem que cobrar o Boto. BAP, tem que cobrar o Boto. O que o Boto tá fazendo aí? O que o Boto tá fazendo aí? Ia dar, o Boto ia dar, ele ia dar o Vitor Hugo pro Famalicão, lembra? Que a torcida começou a brigar e não foi? O Vitor Hugo tá jogando no Atlético, tá jogando bem no Atlético. A torcida do Atlético tá feliz da vida com o Vitor Hugo lá. Cadê o scout? Cadê o centroavante? Cadê os jogadores? Cadê? Onde estão os jogadores? Onde estão os jogadores? Eu tô vendo uma galera só cobrando o Felipe Luiz. Só cobrando o Felipe Luiz, só cobrando o Felipe Luiz. E quando o Boto foi perguntado por que não contratou o Marcos Leonardo, o que ele fez? Botou na conta do Felipe Luiz. Não, porque o Felipe não queria. Não, mas cadê o seu trabalho de encontrar um cara bom para suprir a necessidade do treinador? Também o seu trabalho. Você que é o responsável do futebol. Você deveria, inclusive, preservar o Felipe Luiz. Não jogar ele aos leões. O Boto não é cobrado. Tem que cobrar também o Boto. Tem que cobrar o Felipe Luiz, tem que cobrar o Boto e tem que cobrar os jogadores. Precisa se cobrar os jogadores do Flamengo. Semana de final, tinha jogador no Carnaval, tinha jogador no Camarote, tinha jogador na Revoada. Semana de final, é jogador saindo, é jogador indo pra festa, é jogador fazendo o escassel nesse Rio de Janeiro. O escassel nesse Rio de Janeiro. E aí? Quem é que tem que cobrar? É só o técnico que tem que cobrar? Felipe Luiz vai ficar ali o tempo todo cobrando? E por que você também não cobra, Boto? Por que você também não multa os caras? Por que você não vai atrás de multar os caras, de apertar em cima dos caras? Você também tem esse trabalho. É um absurdo, cara. É um absurdo. É um absurdo. O Felipe tem que ser cobrado. Felipe ontem, na minha concepção, errou muito nesse ataque que esses três jogadores. Eu acho que ele acertou colocando. Pô, quando eu vi o Danilo no lugar do Léo Ortiz e eu vi o Everton Araújo jogando, cara, eu falei, caraca, acertou o time.
Quando eu fui olhar pra frente, eu falei, não acredito que ele colocou esses 3 caras aqui no ataque. Ele tem que ser cobrado, mas todos, José Boto tem que ser cobrado, o Felipe tem que ser cobrado e os jogadores têm que ser cobrados, porque tem muito jogador que tá na sacanagem. Tem muito jogador que tá na sacanagem, que não tá respeitando o Flamengo, que não tá respeitando. Pô, final da Supercopa, final da Recopa, semana da final da Recopa, jogador no Carnaval. É brincadeira, pô. É brincadeira. É brincadeira. Não quer ficar, irmão? Faz igual o Cebolinha fez ontem. Fala que vai embora. Que foi o que Cebolinha fez ontem. Acabou o jogo, Cebolinha foi lá e deu uma declaração. Eu creio, posso afirmar, que seja a minha última temporada com a camisa do Flamengo. Aí o rapaz ainda perguntou assim, vai embora? Ele falou, sim, é minha última temporada. Então o Cebolinha chegou e falou, é o fim da linha pra mim. Eu não vou ficar mais aqui, eu vou embora. O Cebolinha falou exatamente isso. Exatamente isso. É o fim da linha, eu estou indo embora. Então não quer ficar? Chega no Boto, chega no BAP, chega onde vocês quiserem e falam, não quero ficar aqui por isso. Pronto, vai embora. Mas não fica aqui jogando de má vontade, de sacanagem, não. Não fica aqui pra curtir o Rio de Janeiro e não respeitar a camisa do Flamengo, não. Não fica aqui fazendo isso, não. Não fica aqui fazendo isso, não, que vocês vão ter problema pra vocês. Vocês vão arrumar problema pra vocês. De bobeira, vão arrumar problema de bobeira. Não faz isso, não faz isso. Não desrespeite o Flamengo. Vocês não desrespeitam. Vocês não têm o direito de desrespeitar o Flamengo. Nenhum de vocês. Nenhum de vocês. Nenhum de vocês. Para vocês estarem hoje aí, ó, com conforto, com um CT maneiro, com salário em dia, teve muita gente que passou antes e capinou sentado. Se vocês não sabem o que é essa sigla de capinar sentado, é ralar muito, é trabalhar muito para que vocês tenham o que vocês têm hoje. Vocês têm que respeitar esse escudo. Vocês têm que respeitar essa camisa. E parar de colocar, não, o jogador sabe, eu vou jogar mal, quem vai ser cobrado vai ser o técnico. Eu vou perder um gol, quem vai ser cobrado vai ser o técnico. O José Boto não contrata um centroavante, quem é cobrado é só o Felipe Luiz. Cadê o centroavante? 3 meses para contratar um centroavante. 3 meses para contratar. Cadê? Cadê os nomes? Os bons nomes que vocês falaram que vocês iam arrumar, que ia ter um scout que ia contratar. Cadê? Onde é que tá? O BAP falou, se a gente tiver precisando de uma calça, a gente vai comprar uma calça no mercado. A gente não vai pro mercado precisando de uma calça e vai comprar um colar. A gente não vai precisando de um tênis e vai comprar uma touca. Não. O Flamengo precisava de um goleiro, de um zagueiro e de um centroavante. O Flamengo foi pro mercado e comprou um goleiro, um zagueiro e um volante que joga de meio campo, que joga de ponta direita, que no caso é o Paquetá. Mas e o centroavante? Aí, o que eles falam? Não, é porque se contratar jogador que não é de nome, a torcida não gosta. Se contratar jogador que não é conhecido, a torcida não gosta. A torcida não gosta quando se contrata um jogador que não é conhecido por 70 milhões, por 50 milhões, por 40 e tantos milhões, igual queriam contratar o Mickey. Aí a torcida realmente não vai gostar. Agora, se você contrata um jogador que não é conhecido, por exemplo, o Fluminense contratou o Lúcio Acosta lá, 22 milhões, eu acho que ninguém ia ligar com o dinheiro que o Flamengo tem hoje. Como o Fluminense contratou o John Arias por 13 milhões. Eu nem sei quanto que o Botafogo pagou no Igor Jesus quando trouxe o Igor Jesus de volta. Eu acho que a torcida não ia ligar, não ia arrumar problema. O problema é que vocês querem contratar um jogador desconhecido a preço de uma estrela. Aí vocês vão ter problema. Aí vocês vão arrumar problema. Agora, é um absurdo o Flamengo 3 meses no mercado e não ter um centroavante. Aí o Boto deu uma entrevista um dia desse, falando que a culpa, não falou que a culpa, mas que a fala do BAP, falando que o Flamengo poderia gastar 1 bilhão, também prejudicou um pouco a janela. Aí falou que o Felipe, ele sempre encontra a culpa para alguém, mas ele também tem que ser cobrado, porque o futebol é responsabilidade dele. A categoria de base também é responsabilidade dele. E é aquilo, ele ganha para isso, ele tem um salário para isso. Então,
ele precisa também ser cobrado. Nós não cobrávamos o Marcos Braz? O Marcos Braz não tinha salário. Nós cobrávamos, falávamos e brigávamos e tem que cobrar o Boto na mesma promoção, até mais, porque o Boto tem bom salário para desempenhar o papel dele. Absurdo, cara. Vou falar para vocês, absurdo. Vergonhoso esse início de temporada do Flamengo. E aí é vergonhoso o Felipe perdido na beira do campo. É vergonhoso o Flamengo não conseguir contratar um centroavante, só ter o Pedro aí de ofício mesmo. Só ter o Pedro e o Wallace Young tá pra ir embora. É vergonhoso o que tá acontecendo no Flamengo. Vergonhoso. É um início de ano vergonhoso. Só falando assim. Muito ruim, muito abaixo. E aí o que o Cebolinha faz? Na primeira chance que tem, vou pular do barco, vou embora, vou ficar aqui nada. Faz o favor, coloca aqui, por favor, a sua avaliação. O que você acha do trabalho do técnico Felipe Luiz? 100 jogos, 5 títulos, Copa do Brasil, Supercopa, Carioca, Brasileiro, Libertadores. Isso, 5 títulos com a camisa do Flamengo. Coloca a sua avaliação, se você acredita ainda ou não no trabalho do técnico Felipe Luiz. Eu quero saber a sua opinião. E, gente, temos que levantar nossa cabeça, cara. Pô, tá todo mundo chateado, tá todo mundo revoltado. Eu também tô, mas não dá pra gente abandonar o time agora. Segunda-feira tem Flamengo no Maracanã contra o Madureira. Vamos pro Maracanã fazer nossa parte, empurrar o time, e é isso. Depois tem uma possível final aí, ou contra o Fluminense ou contra o Vasco. Vamos apoiar também, que é mais uma final e a gente tem que ganhar e fazer nossa parte, cara. Eu tô muito chateado, acho que vocês também estão chateados. E eu acho que a cobrança tem que vir de cima para baixo. BAP, Boto, Felipe, jogadores, todo mundo. Tem que cobrar todo mundo. Todo mundo tem que respeitar. Essa camisa aqui, ó, tem que ser respeitada. Pessoal, deixa a sua opinião aí, que eu quero saber o que você tá achando disso tudo que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo, 2 títulos disputados, nada de vencer nenhum. Não é, que nem o Flazueiro falou, não é só os jogadores, tem que cobrar o scout inteiro do todo mundo, né? Não é só o treinador. O Felipe Luiz errou muito na escalação ontem. Enfim, eu quero saber a sua opinião depois de ver todo esse vídeo aí, galera. Você acha que ainda dá para o Flamengo recuperar esse ano? Ou vai ser mais um ano perdido? Não é possível que o Flamengo está jogando assim, né? 2 títulos disputados, que o Flamengo podia muito bem ter ganhado os 2. Agora tá aí, ó, sem nada, e agora a torcida tem razão de ficar na bronca. Então deixa aí o seu comentário, que eu quero saber a sua opinião, o que você achou disso tudo.